Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Clube Tightbond. Eu sou o Rodrigo Piotr, do canal de Marcenaria Amadora lá do YouTube, e eu estou aqui hoje para apresentar mais um projeto para todos vocês. E qual foi o projeto que eu, junto com a Tightbond, escolhemos? Uma mesinha de sofá, uma mesinha lateral que a gente usa para apoiar um livro, para apoiar o notebook ou até para fazer algumas pequenas refeições. Eu me inspirei em alguns modelos que eu vi no Pinterest. Existem vários modelos mais quadrados, mas eu encontrei um todo circular e é exatamente isso que eu vou mostrar para todos vocês, o passo a passo, as técnicas envolvidas de corte, colagem e junção de madeiras. Então vem comigo para mais esse projeto do Clube Tightbond. Para fazer esse projeto eu escolhi a madeira Pinus, mas você pode escolher outros materiais como compensado ou também MDF que vai funcionar. Eu tenho aqui algumas tábuas, tenho duas mais finas, elas têm 20 milímetros de espessura, 2 centímetros, 24, por volta de 24, 25 centímetros de largura. Não encontrei tábuas mais largas, mas eu vou trabalhar na junção de duas partes para fazer um tampo maior. E eu tenho uma outra tábua com a mesma largura, por volta de 24 a 25, com 3 centímetros de espessura. Essa, que é um pouco mais grossa, eu vou usar para fazer o pé, que vai sustentar toda a mesa. Serão dois tampos circulares, o de cima com um diâmetro maior e o de baixo com um diâmetro menor. Vou começar cortando as peças e prepará-las para fazer a junção das duas tábuas para conseguir o diâmetro dos tampos. Cortei 4 partes de 50 centímetros, porque quando eu juntar duas partes, eu fico próximo a uma peça quadrada e depois a gente vai cortar em círculos. Eu vejo uma pequena diferença na junção. Essas tábuas já vieram aparelhadas, esquadrejadas da madeireira, mas eu nem vou tentar acertar porque a diferença é muito pequena e depois da colagem vai ficar imperceptível. Por falar em colagem, se fosse uma peça pequena, como uma tábua de corte ou uma bandeja, eu não precisaria de nenhum tipo de reforço, porque a peça não sofre nenhum tipo de esforço. Nesse caso, é o tampo e os pés de uma mesinha. Não é uma mesa muito grande, mas eu recomendo que você trabalhe com algum tipo de reforço de junção. Eu vou usar as cavilhas. Eu gosto bastante dessa técnica porque ela é simples de ser executada. Eu vou trabalhar com gabarito, mas você pode usar os alinhadores, os marcadores manuais. Capricha, pois assim a gente deixa os tampos mais alinhados possível. Se ficar uma pequena diferença, a gente pode tirar na lixa. Eu vou trabalhar com 4 cavilhas, eu acho que é mais que o suficiente para esse porte de mesa. Você pode usar grampos de barra, pipe clamps, mas não é necessário, eu vou trabalhar com grampos simples. Use uma base bem flat, bem linear, eu estou usando aqui um MDF, que é bem retinho. Vou fazer o apoio, a furação e executar a colagem. Sobre cavilhas, gabaritos e alinhadores manuais, eu tenho alguns modelos para apresentar para você. Esse é o modelo de gabarito que eu já mostrei algumas vezes aqui no clube. Ele tem 3 furações para cavilhas de 6, 10 e 8 milímetros. Tem alguns pinos para você também fazer a centralização e é um gabarito muito fácil de ser usado. Eu fiz uma réplica desse gabarito de roxinho, é um gabarito artesanal. Nesse caso tem uma furação só para cavilhas de 6 milímetros. Tem outro que eu vou usar, dessa vez ele é um pouco diferente, é um gabarito da LCM, ele tem um sistema de encaixe, nesse caso ele não tem um sistema de centralização, então você precisa ajustar de acordo com a espessura da madeira, e aqui também você tem uma marcação para fazer o alinhamento. Também é possível você usar alinhadores manuais, que são esses pininhos. Então você faz o furo na madeira,
aí faz o melhor alinhamento possível, você encaixa e depois você prensa e transfere a marcação da furação para outra madeira, ou MDF, e aí você faz a furação. Quando a gente trabalha com cavilhas, a gente usa uma broca com um limitador para não fazer um furo muito raso e também não fazer um furo muito profundo. As cavilhas tradicionais que nós temos, diferentes diâmetros, tem de 6 mm, 8 mm e 10 mm. Existem outras variações, você também pode fabricar suas próprias cavilhas. Eu vou usar uma cavilha de 8 mm, pois essa tábua ela tem uma espessura de 20 mm, então tem parede suficiente para usar uma cavilha de 8. Usar de 10 até funcionaria, mas eu não recomendo porque fica uma parede muito fina e não tem tanta resistência. Uma cavilha de 6 eu acho muito estreita para esse porte de projeto. Então vou fazer a furação e depois a gente vai para a colagem. Furos realizados, muito bem alinhados, estamos prontos para a colagem. E eu vou usar a cola Quick and Thick da Titebond. Eu gosto demais dessa cola, essa é uma cola base água. Ela tem algumas vantagens. Primeiro, ela tem uma secagem mais rápida do que as outras colas PVAs. Então, depois de 15 minutos devidamente prensado, você já tem uma flexibilidade para movimentar a peça sem submetê-la a esforço. É uma cola que cola outros materiais além de madeira, então você pode colar cerâmica, você pode colar pedras, tecidos, então é uma cola multimateriais, tem as especificações aqui de todos os materiais que ela realiza a colagem. O que mais? Ela é uma cola que não escorre, então se você precisa realizar colagens em superfícies inclinadas ou até mesmo na vertical, ela é ideal para esse tipo de trabalho. Você também poderia, nesse projeto, usar uma das 3 colas da Titebond, a Titebond original, a Titebond 2, a Titebond Premium ou a Titebond 3, a Titebond Ultimate, que funcionaria. Mas eu quero acelerar um pouquinho o processo de produção, por isso eu vou de Quick and Thick. 2 observações. Essa não é uma cola atóxica para contato indireto com alimentos, então ela não pode ser usada para a produção de tábuas de corte e também não é uma cola resistente à água. Mas como esse é um projeto que vai ser em ambiente interno e não vai ter contato com alimentos, vamos de Quick and Thick. Enquanto as tábuas secam, eu vou trabalhar no pé. Como essa mesinha tem a base redonda e o tampo também, o pé vai ser no formato de um arco. Eu tenho uma tábua com 3 centímetros de espessura, 25 de largura. Caso você não encontre uma tábua nessa espessura, você pode trabalhar colando 2 lâminas ou 3, depende da sua espessura. Qual que vai ser a altura? Eu vou trabalhar com 65 centímetros. Os sofás têm em média o braço de 60 a 70 centímetros
e o assento de 40 a 45 centímetros de altura. Aí depende muito do modelo. Fazendo nesse formato, eu acho que vai funcionar bem porque a gente tem 2 centímetros do tampo em cima e 2 centímetros da base embaixo. Vou cortar essa parte da tábua, que ela está um pouco machucada. Vou fazer um desenho à mão livre mesmo e cortar com a serra tico-tico. Por fim, acabei improvisando um compasso, que meu desenho à mão estava ficando muito ruim. Corte feito com sucesso, o Pinus é muito molinho, gostoso de trabalhar. Não ficou um corte reto, na verdade, é um corte em arco, mas eu digo reto na perpendicular. Isso é natural com a serra tico-tico, mas a gente acerta com a lixa e depois, quando arredondar as bordas com a tupia, vai ficar muito bom. Vou fazer os cortes em círculos na base e também no topo. Você pode usar a serra tico-tico e terminar com a lixadeira, você pode usar a serra tico-tico e terminar com a tupia, fazer o corte na tupia, escolhe a forma que você se sente mais seguro. Eu vou usar um procedimento que eu gosto bastante, pois o círculo fica perfeito. Vou traçar um risco com o compasso, fazer o corte com a tico-tico levemente por fora da linha e terminar o círculo na serra circular de bancada usando um gabarito. Muitas pessoas falam que é um pouco polêmico essa técnica, mas é um corte perigoso tanto quanto os outros. Mas usando o gabarito, seguindo o procedimento que eu vou mostrar para você, você vai ver que é super seguro e o corte fica muito bom. Como esse gabarito funciona? Tem uma base que desliza em cima da minha serra, tem uma empunhadura, tem um grampo de pressão e eu coloco um preguinho, não pode ser parafuso, senão ele acaba parafusando na madeira, um preguinho com a distância do raio até o disco, o dente do disco. Então eu vou encaixar essa peça, ela está levemente maior. Quando eu encaixo ela, eu consigo girar a peça para fazer a usinagem usando o disco de corte. Eu vou elevando a lâmina aos poucos e sempre travando o grampo de pressão, assim não corre o risco do disco girar junto com o disco de corte e puxar minha mão para lá. Por isso que o pessoal fala que é um procedimento polêmico, mas se seguir esse procedimento, principalmente com grampo de pressão, não tem erro. Depois que a gente conseguir tirar boa parte do material, aí eu posso soltar o grampo, elevar a lâmina e terminar de fazer a usinagem. Caminhei bem com o projeto, o corte em círculo na serra circular de bancada, se você usar o gabarito, dá tudo certo, mas novamente, escolhe a forma mais segura, a forma que você se sente mais confortável para fazer os cortes. Fiz o lixamento da peça com a lixadeira, cuidado para não cavar, o Pinus é uma madeira muito macia, então requer esse cuidado. Trabalhei com as lixas 80, porque esse Pinus ele está aparelhado, já estava aparelhado. Olha, gente, está muito bonito esse Pinus. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com Pinus tão bonito assim. Depois de fazer o lixamento, eu arredondei as bordas, usei uma fresa que a gente chama fresa meia cana. Você pode trabalhar com uma fresa chanfrada no tampo, mas eu decidi trabalhar com a fresa arredondada, pois o pé é no formato de um arco, então tudo fica em perfeita harmonia. Depois que eu trabalhei com a fresa, eu usei as esponjas abrasivas. Olha, eu gosto muito desse tipo de abrasivo, principalmente quando a gente trabalha com peças curvas, que a mão encaixa e você consegue fazer o lixamento. O Pinus é uma madeira bem macia, quando a gente trabalha com fresa, usinando a parte de topo, ele machuca bastante,
por isso que eu entrei com as esponjas abrasivas. Já aproveitei e fiz o lixamento do topo e também de toda a superfície. Próximo passo, fixação do pé. Vou trabalhar novamente com as cavilhas, porque assim eu consigo ter uma junção mais reforçada, principalmente porque é uma mesinha e essa peça vai sofrer esforço. Vou trabalhar com cavilhas de 10 milímetros, pois essa parede do pé eu tenho 30 milímetros, então fica bem reforçada. 2 cavilhas eu acho que é mais que o suficiente. Posição do pé. Você pode trabalhar com o pé centralizado, é o modelo, mas eu vou trabalhar com ele próximo da borda. Não existe uma regra, assim a gente consegue encaixar essa mesinha numa borda de sofá, num braço de sofá ou até mesmo no assento. Então vamos trabalhar nessa fixação agora. Fiz uma adaptação para conseguir fazer a prensagem, já que eu não tenho grampos grandes o suficiente. Mas você pode usar outras formas, você pode colocar um peso na parte de cima, usar um grampo ou até mesmo cortar uma madeira, colocar aqui para fazer um contrabalanceamento. O mais importante, você deixar tudo nivelado. A parte de baixo e a parte de cima, elas têm que estar em paralelo. Então você pode usar a régua, ir medindo ponto a ponto, assim você garante que todas elas estão bem alinhadas. Agora é aguardar a secagem. Depois de meia hora nos grampos, o projeto está pronto para a gente movimentá-lo. É claro que a gente precisa aguardar um prazo maior, de 24 horas pelo menos, para a secagem total da cola, mas com a Quick & Tick todos os projetos ficam muito mais rápidos. Quando eu comecei a fazer esse projeto, eu confesso que eu queria pintar essa mesinha de preto, mas os veios desse pinos estão tão bonitos e eu estou pensando aqui qual acabamento usar. Algumas sugestões, a gente pode passar uma seladura, a gente pode trabalhar com cera, um verniz também vai bem. Dá também para tingir o pinos, mesmo com um tingidor a gente consegue deixar os veios aparentes. E aí, qual sugestão você daria para a gente finalizar essa mesinha? Mais um projeto concluído com sucesso aqui no Clube Tightbond. Espero que todos vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.